Isso, Guilherme. Ok. Porque a próxima semana vai simulado de novo. É prova bimestral, né? A nota bimestral, tá certo? Na próxima semana. Vocês escutar, o Roberto já deixou um áudio disponível no grupo de vocês, tá certo? Falando das informações, né? E escutem o áudio, tá bom, gente? E os conteúdos também já estão disponíveis. Então se acalmem, vai dar tudo certo, viu? Não vai ter aula, né? Então vai ser só prova, vocês vão ter o dia inteiro para depois que terminarem a prova, estudarem, descansarem. Então vai dar tudo certo, ok? É, peguem os livros de vocês, tá certo? E vamos lá dar início à nossa aula, né? De hoje. Hoje página 236, tá bom? Qual Memória página, tia? 236. Nós paramos, né, na questão número 6 da página 236, né? Aí eu passei para casa. 236, as questões da 236. E o restante da 236 estava na 237. Vocês deveriam fazer as duas atividades, né? As duas atividades não, as duas páginas. Então vamos lá, né? Pode sim, Guilherme, por favor. Agora lê a quarta estrofe do poema. Eis que não te denuncia, porque não tem saço nem volume para ser jogado no mar. Considerando esses versos, podemos afirmar que A. O presente oferecido boiaria caso fosse jogado no mar. B. A expressão jogado no mar quer dizer jogado fora, desprezado. C. O poeta quis expressar que o presente não tem volume, mas sim forma. D. Uma das características do presente é o seu peso. Verbo denunciar não poderia ser substituído por acusar, pois ocorreria uma mudança de sentido. E aí, o que foi que vocês marcaram? E tem B. Exatamente. Tudo bem, Bia. Ok. É, alternativa B. Correto, tá, Guilherme? Então, a resposta correta aí da questão número 6, alternativa B, de bola. Vamos agora para a questão número 7. Pode ler, Guilherme. Ainda sobre a quarta estrofe do poema, a conjunção porque expressa uma relação de comparação, explicação, conclusão, finalidade e oposição. E aí, nesse trecho, né, que o Guilherme fez a leitura, eis o que não te denuncia, porque não tem face nem volume para ser jogado no mar. Esse porquê está aí dando uma ideia de explicação, de comparação, de explicação, conclusão, finalidade ou oposição. Vamos lá, observem a frase, tá certo? Ó, de novo. Eis o que não te denuncia, porque não tem face nem volume para ser jogado no mar. Será que isso é uma ideia de oposição? Tia, Não então é. é finalidade? Não. Percebam o que é que ele está fazendo, né? Ele está dando uma explicação. Na verdade, esse porquê aí é explicativo, ó, Guilherme. Presta atenção. Eis o que não te denuncia, porque não tem face nem volume para ser jogado no mar. Então, ele está dando uma explicação, tá certo?
é a opção B, explicação. Ok? Opção B, explicação. Questão número 8. Agora relê as duas últimas estrofes do poema. Eis que os osem a cada lembrança, porque não tem data e série para envelhecer. O que hoje recebes não pode ser desolvido. Por que o presente não tem data para envelhecer? A 6 é B, Yasmin. E a 7ª também é B. A 8ª, levando em consideração, gente, aquele texto que nós lemos, né? Aquele poema, o presente. Releia as duas últimas estrofes, aí tem aí, né? Por que que aquele presente, gente, ele não podia envelhecer? Porque é uma coisa abstrata, tia. Porque era abstrato, mas vamos tirar a palavra do trecho, né? Tem assim, ó. Eis que é jovem a cada lembrança, porque não tem data e série para envelhecer. O que hoje recebes não pode ser devolvido. O que é que nunca se acaba? A gente viu na aula passada. Isso, porque não é algo perecível. Ou seja, porque o presente é imperecível. Certo? É isso mesmo, Yasmin. Por ser abstrato, né? Como o Guilherme falou, e por ser abstrato é imperecível. Ou seja, nunca se acaba. Ok? É eterno, né? Imperecível. Aí vocês vão colocar, tá bom? Porque o presente é imperecível. Letra B. Para você, por que o presente não pode ser desolvido? E aí, para vocês, por que o presente não pode ser devolvido, gente? O que vocês acham? Essa resposta é totalmente pessoal, tá bom? Por que é que esse presente não poderia ser devolvido? O que é que vocês acham? Tia, eu acho que é porque é alguma coisa assim. Eu não sei explicar. É tipo como se fosse alguma coisa mais pro lado sentimental, assim. Exatamente, você pode explicar com as suas palavras, né? Porque é algo sentimental, né? E não pode ser devolvido, o que eu sinto pela pessoa, né? É um presente quando eu amo alguém, por exemplo, é um presente imperecível e não pode ser devolvido, né? Mesmo que a pessoa não queira, por exemplo, eu vou continuar amando ela, tá? É um exemplo. Então, vocês vão explicar o motivo, por que que vocês acham que nesse caso aí desse presente, ele não pode ser devolvido, tá certo? Vocês vão explicar isso com as palavras de vocês, ok? Item C. Qual é a relação semântica estabelecida pela conjunção e? E aí, pessoal? O I, né? Dá uma ideia de quê? Preste atenção no quadro, né? Eis o que é jovem a cada lembrança, porque não tem data e série para envelhecer. Isso mesmo, gente. Dá uma ideia de adicionar, não uma ideia de adição. Porque ele fala aí do data e completa com série. Então, dá uma ideia de adição, de adicionar, certo? É isso mesmo. Vocês vão colocar adição, adicional, ok? Agora, gente, encerrada aí essa parte, nós não vamos continuar no livro. Por quê? Porque o próximo conteúdo do livro é um novo conteúdo, né? O período composto, certo? E a gente não vai entrar nesse mérito agora. A gente vai deixar. Por quê? Porque esse conteúdo vai ser questões de próximas provas, né? Então, vamos pegar a gramática, tá certo? De vocês. Peguem a gramática de vocês e vamos revisar o que a gente já estava estudando, ok? Certo? Guardem o livro, vão buscar a gramática,
certo? Vocês lembram que a gente estudou nesse capítulo sobre os conectivos? Não lembram, gente? É o que, quando eu falo de conectivos, o que é que vem na cabeça de vocês? Página 87, tá? Gramática. Quando eu falo de conectivo, gente, o que é que vocês entendem por conectivo? Tia, eu acho que é tipo umas, umas palavras que conectam a outra para dar mais sentido à frase. É isso mesmo. São palavras, né, pequenas palavras que são usadas para conectar uma frase à outra, para ligar uma frase à outra. E na maioria das vezes esses conectivos são quais classes gramaticais? Saberiam dizer? Não, ó, tia. Na maioria das vezes, essas pequenas palavras, né, são as conjunções, desculpa, são as conjunções, tá certo? Então, na maioria das vezes, tá certo? As palavrinhas aí, essas pequenas palavras que juntam, que conectam uma frase à outra, são as chamadas conjunções, né? Que é uma classe gramatical. Por exemplo, o mas, né? O porquê, o i, né? Que é o é, entendeu? Essas palavrinhas que são as conjunções, o que, são pequenas palavras que conectam uma frase à outra, uma oração à outra. Por isso são chamadas de conectivos. Né? O nome já diz tudo. Conectivo, conexão. Certo? Ok? Aí vamos aí. Abram o livro de vocês na página. O livro não, a gramática, na página 87. Certo? Vamos lá? 87. Vamos aí fazer uma leitura compartilhada, certo? Gramática, página 87. Quem inicia aí o primeiro parágrafo? Lembrando que só o Guilherme está lendo, tá certo? Guilherme. Mas tem outras pessoas na aula também. Então vamos participar, né, gente? Para não ficar cansativo nem para o colega e nem para vocês. Vamos lá, Guilherme, começa. Capítulo 6, Conjunção em período composto. Termo interdisciplinar, o Mercosul. 1. Conjunção. Você já deve ter ouvido falar nas aulas de geografia sobre a América do Sul, não é mesmo? Deve conhecer, portanto, a história do Mercosul, o Mercado Comum do Sul. O Mercosul teve seu processo de formação iniciado em 1985 e com o Tratado de Assunção assinado em 1991. Entrou em vigor Hoje participam desse bloco econômico todos os países da América do Sul, seja como Estado parte, seja como Estado associado. E você saberia responder qual o objetivo do Mercosul? Com que finalidade esses países se uniram em uma rede de apoio? Na verdade, a intenção aqui é se apoiar mutuamente. Assim, essas nações negociam e estabelecem conectivos legais entre si. A rede constrói uma integração e, mais além, uma unidade, chegamos onde queríamos. Pronto. Vocês sabem, pode sim, Isabel. Vocês sabem que essa gramática, né? Eu sempre repito isso, vocês já sabem. Que a gramática, ela sempre faz aí, ela pega um conteúdo de uma outra disciplina e traz para a gente como uma base, né? Para nós nos basearmos, para entendermos a gramática, a língua. Dessa vez, a gramática de vocês trouxe o quê, pessoal? O Mercosul, né? Daqui a pouco a gente vai entender por o motivo e a causa de ele ter escolhido esse conteúdo, esse assunto para a gente abordar, certo? Então, ele falou aí um pouquinho, né, sobre o Mercosul,
o porquê de os países da América do Sul terem feito esse tratado, né, como uma forma de se apoiarem e tudo. E por que será que o livro traz esse contexto para falar aí da gramática, dos conectivos? Vamos entender o que é que isso tem a ver, né? Qual é a metáfora aí que eles querem passar para nós, né? Vamos lá, Isabelle, continue. Também, o texto se constrói a partir de redes de apoio. Nos textos, é preciso que se estabeleçam relações de integração, em nome de uma unidade que garanta a informação. Você já deve ter percebido que um bom texto não é um motoado de frases. Quando escrevemos, ou até mesmo enquanto falamos, construímos, ainda que inconscientemente, inúmeros elos que vão integrando e modelando o que queremos expressar ou informar. Esses elos são chamados conectivos. Muito bem. Então vamos lá, né? O que é que ele nos diz? Que um texto bem escrito, um bom texto, não é aquele texto que tem simplesmente um amontoado de palavras, né? Que eu começo a escrever um monte de coisa, sem nexo, sem sentido, e só um monte de palavra, de frase, de informação, que não tem muito sentido, né? Um bom texto é aquele texto que tem coerência, é um texto que tem coesão, é um texto que eu trabalho bem, é o meu tema. E um texto, por exemplo, se eu tenho um texto, gente, que eu fico repetindo toda hora a mesma palavra. Esse texto tem coerência, tem coesão, gente? Posso dizer que esse texto tem coesão? Eu estou falando na minha história de uma menina, por exemplo. Aí eu fico escrevendo no meu texto. Um dia a menina viajou e a menina encontrou um hotel muito bom naquela cidade. A menina passeou, a menina foi até certo lugar. Um texto desse, que eu fico repetindo, né, o mesmo termo, várias vezes, é um texto que tem uma coesão, né? É um texto bem escrito? O que é que vocês acham? Não, né? Na verdade, é um texto que fica até, de certa forma, cansativo para o leitor, né? Porque quando a gente lê um texto desse tipo, nós percebemos, né? E fica um texto tão cansativo. Então, uma das funções desses conectivos, gente, que nós estamos estudando, serve também exatamente para isso, para nós estarmos colocando no nosso texto, para que o nosso texto fique coeso e não fique um texto cansativo. Então, vamos lá falar dos conectivos, né? Nós vamos agora falar da principal classe de palavra que é usada como conectivo, que é a classe de palavra? A conjunção, tá certo? Nós vamos ver que existem vários tipos de conjunção. Existem as conjunções explicativas, as conjunções aditivas. Como assim, tia? Por exemplo, o porquê, né? Se eu digo assim, Helena não foi à escola porque estava doente. O porquê, eu chamo esse porquê de conjunção, né? É uma conjunção. Então, esse porquê está dando a ideia de quê? De explicação. Então, eu chamo essa conjunção de uma conjunção explicativa. Agora, se eu digo assim, comprei um livro e um notebook. Esse "e", né, aí, entre essas duas informações, é um conectivo, também é uma conjunção, mas nesse caso já está dando uma ideia de adição. Então, vocês vão ver que as conjunções, né, podem servir para várias coisas, certo? Aí vamos lá. Pode continuar, Isabela. A conjunção é um dos principais conectivos que podemos utilizar para proporcionar a unidade do texto. Veja, principal finalidade do Mercosul é consolidar a integração política, econômica e social entre os países da América do Sul.
O ano de 2012 foi marcado pelo ingresso definitivo da Venezuela e pela assinatura do Protocolo de Adesão da Bolívia. Muito bem. Nessas duas frases, vocês conseguem identificar aí qual é a conjunção, gente? Qual é a conjunção dessas duas frases? Política, econômica e social. Não. O conectivo, não é o sujeito, o conectivo. Que são o quê? Recapitulando. As palavrinhas, né, que ligam um termo, uma oração à outra. Isso, Guilherme. O I, né? Aí vamos lá. Guilherme, página 89. Como você pode perceber, a palavra ensaiza a conexão entre termos que têm a mesma natureza, expressando uma relação de sentido de adição. Agora, observe o emprego da palavra destacada nas frases a seguir. Os cidadãos dos Estados partes e dos Estados associados do Mercosul não precisavam de transporte ou visto para circular pela região, bastando a carteira de identidade nacional ou outro documento considerado válido. Muito Agora a bem. palavra. Pode ler. Agora a palavra ou foi usada para conectar termos estabelecendo uma alternância entre eles, ou seja, ou uma coisa ou outra. Muito bem. Nesse exemplo aí que o Guilherme acabou de ler, gente, qual é o conectivo? No primeiro exemplo era o e, né? Nesse exemplo é o ou. No primeiro exemplo, o i estava dando uma ideia de quê, gente? Qual a ideia que o i estava dando? Alguém sabe me dizer? Estava ligando, muito bem. Mas qual era o sentido? Era explicativo, aditivo, oposição, de finalidade? Conseguem entender? Conseguem perceber? E aí? Quem sabe? Dá uma ideia de quê? O I. Ali, ó, quando ele diz assim, a integração política, econômica e social. O I tá dando uma ideia de quê? De adição, tá certo, gente? Adição, está dando uma ideia de adição, ok? E esse ou aí, está dando uma ideia de quê, gente? Vocês saberiam? Né? Por exemplo, ou você fica aqui, ou você terá que ir embora. O ou dá uma ideia de quê? De escolha. Essa escolha se chama escolha, opção. É uma alternância, tá certo? Você tem que escolher, optar ou alternar, que é a mesma coisa entre isso e aquilo, tá bom? Vamos para mais um exemplo. Continua, tia. Pode continuar. Nesses exemplos, as palavras destacadas foram empregadas para conectar termos. Agora analise o texto a seguir. Para os que concebem a história como uma disputa, o atraso e a miséria da América Latina são o resultado de seu fracasso. Perdemos, outros ganharam, mas acontece que aqueles que ganharam graças ao que nós perdemos. A história do subdesenvolvimento da América Latina integra a história do desenvolvimento do capitalismo mundial. Nesse Observe exemplo, só um minuto. Nesse exemplo que o Guilherme leu, qual é o conectivo aí? O mais, né? A conjunção mais. Pode ler, Guilherme.
Observe que nesse texto a palavra mas conecta ideias, estabelecendo uma relação de oposição entre elas. Com esse conectivo, o autor opõe a ideia cristalizada de que a América Latina é um fracasso por simples incompetência ou má administração, a de que só fracassamos porque os países ricos vencerão às nossas custas. Pode ler. Analisando todos esses exemplos, chegamos ao conceito de conjunção. As conjunções são palavras invariáveis que conectam termos semelhantes ou orações ou ideias. Muito bem. Então, a gente viu aí, né, que as conjunções, elas podem juntar ideias, né, sejam sendo opostas ou não, podem juntar orações, podem conectar, o que mais? Ideias semelhantes uma à outra. Então, basicamente, vocês estão estudando isso, né, para vocês entenderem o assunto que vem por aí, que é o período composto, tá certo? Entenderam, pessoal, essa ideia aí das conjunções, dos conectivos, recapitulando, para que é que serve o conectivo, gente? Para conectar as palavras das frases e dar Ou mais as sentido. Isso. Conectar palavras, ou conectar mais de um termo, ou conectar mais de uma oração, né? Quais são os principais conectivos? O mas, o ou e o i. O conjunto disso tudo. Como é o nome que eu dou ao conjunto dessas palavras? É que sabe? Conjunção. Conjunção. Então, os principais conectivos são as conjunções, né? Alguns exemplos de conjunções: o i, o ou, o mais, porque, né? O que. Tem várias conjunções, tá certo? Vou falar algumas frases para vocês agora e vocês vão identificar para mim o conectivo, tá certo? Bem fácil. Por que que eu vou fazer isso? Porque o próximo assunto que nós vamos estudar, vocês vão ter que saber desses conectivos, tá certo? Vão ter que saber dessas conjunções. Porque a nossa próxima disciplina, os exemplos vão ter muitas conjunções, tá certo? Mas é um conteúdo bem tranquilo, né? Vamos lá. Deixa eu pensar aqui em uma frase para vocês me dizerem. O sentido da conjunção nessa frase, qual é a frase? Sandra está triste porque não irá viajar com os seus pais. Sandra está triste porque não viajará com os seus pais. Exatamente. Porque, né, é a nossa conjunção. E essa conjunção está expressando o sentido de quê? Explicação. E aí? Ó, preste atenção. Prestem atenção, né? Todos, de modo geral. Sandra, certo? Está triste porque não viajará com seus pais. Vocês já me disseram, né, o Guilherme já disse, que a conjunção é por quê. Essa conjunção está dando uma ideia de quê, gente? Qual a função dela aí? Obviamente é conectar, né? Mas qual o sentido? Qual a ideia que essa conjunção traz aí para a minha oração? Sandra está triste porque não viajará com seus pais. Pensem um pouquinho e me respondam. Essa conjunção traz que ideia para a minha oração? Esse porquê traz que ideia para a minha oração?
Hein, pessoal? Pronto, Guilherme e outra pessoa, né? O Guilherme já disse a conjunção, que é o porquê. Gente, vou explicar. Acho que vocês não estão conseguindo compreender a pergunta, né? O porquê está dando uma ideia de explicação. Preste atenção, ó. Sandra não está triste porque não viajará com os seus pais. O porquê está dando uma ideia de explicação, tá bom? Vou dizer outra frase para vocês, certo? Queria ir à sua festa de aniversário, mas minha mãe não deixa. Me digam aí qual é a conjunção, qual é o conectivo dessa frase e qual é a ideia. Muito bem, Guilherme. O conectivo é o mas, né? A conjunção é o mais. E me digam aí, qual é a ideia dessa conjunção nesse contexto? Gostaria de ir à sua festa de aniversário, mas minha mãe não deixa. O porquê da outra frase estava dando uma ideia de explicação. E esse mais aí está dando uma ideia de quê? Podem dizer com as palavras de vocês, gente. Está dando uma ideia de contradição, né? De oposição. Eu queria ir, mas minha mãe não deixa, né? Oposição. Vamos só mais duas para a gente encerrar, né? Tenho que escolher. Irei à festa ou irei ao passeio da escola. E aí, qual a conjunção? Tenho que escolher, irei à festa ou ao passeio da escola. Muito bem, Guilherme. A conjunção é o. E qual é a ideia aí? Né? De opção, de escolha. Eu chamo isso de alternância, tá bom? Uma ideia de alternância, ok? Vamos mais uma, né? Viajei, viajei para o Rio Grande do Sul, viajei para o Rio Grande do Sul e para Florianópolis. E aí, qual é a conjunção dessa frase? Viajei para o Rio Grande do Sul e para Florianópolis. Muito bem. A conjunção é ir. E qual é a ideia dessa conjunção dentro da minha frase? Hum? Essa é simples. Eu estou fazendo esse teste com vocês porque depois a gente vai ver isso, certo? E vocês vão começar a entender. Depois que vocês começarem a entender, vocês vão ver como é simples, tá bom? Eu percebi que o Guilherme já está sabendo localizar bem as conjunções, né? Basta agora, falta só o quê? Para vocês, né? Saberem a ideia que essa conjunção está passando dentro da frase. Quando eu digo viajei para o Rio Grande do Sul e Florianópolis, o I é a minha conjunção, é uma ideia de quê? De adição, porque eu não fui apenas para um lugar, né? Fui para dois lugares, é uma ideia de adição, está adicionando alguma informação para a minha frase. Ok, pessoal. Gente, agora vocês vão coloquem aí para mim no chat o número de vocês. Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? O que foi que vocês entenderam até agora em relação ao que nós estamos estudando?
O que é que nós estamos estudando? Qual é a ideia principal do que nós estamos estudando? Conjunção, né? Que são, na verdade, os conectivos, certo? Então, a ideia central do que nós estamos vendo é conectivos, que tem como principais conectivos, né? São quais? As conjunções, tá certo? Pessoal, desejo a vocês uma boa tarde, tá certo? Resto aí de dia. Se cuidem e até amanhã, tá certo? Fiquem com Deus. Beijos e tchau, tchau. Se cuidem. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, até amanhã.